Shalom, que bom você aqui no nosso canal, obrigado pela sua participação. Bora compartilhar aquilo que edifica, aquilo que transforma vidas, aquilo que pode mudar a mente, o comportamento e a personalidade das pessoas, o Evangelho. Isso, e é de graça. Então você pode fazer isso, você pode nos ajudar, levar essa mensagem de paz, de mudança e transformação que o ser humano tanto anseia e necessita. Conto com a sua ajuda, então bora lá compartilhar esse vídeo, bora se inscrever e comenta aí se você acha que tem alguma relevância a esse conteúdo. Gostaria de ler um texto aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, onde o escritor de Hebreus, creio eu que foi o apóstolo Paulo, diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha só que coisa linda. Uma coisa que a gente precisa olhar é sobre a doutrina que o Senhor nos ensina em sua palavra. E um dos ensinamentos, e uma das doutrinas é o arrependimento de obras mortas. A gente precisa ter esse discernimento. Todas as vezes que você lê na Bíblia sobre obras mortas, ela está condicionada também ao arrependimento. Não tem como abandonar as obras mortas, as obras da carne, as obras do mundo, se não houver um genuíno arrependimento na nossa vida. E a Bíblia nos motiva ao arrependimento das obras. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus 4, 17, Mateus 6, 12, Atos 2, 38, Atos 20, 21, está sempre falando sobre o arrependimento. Porque o arrependimento, ele está ligado, ele está condicionado ao reino dos céus. O arrependimento está condicionado à nossa salvação. Quando nós somos enviados a pregar o Evangelho de Deus, nós somos enviados a pregar para que as pessoas se arrependam das obras mortas, se arrependam daquilo que é errado, daquilo que não edifica, daquilo que não agrada a Deus. O Evangelho nos convida a arrepender dos nossos pecados, das nossas ações inconsequentes que nós tomamos, fazemos e decidimos, às vezes pelo impulso, pela raiva, pela ira, e muitas das vezes não tem agradado a Deus. Não é Deus que separa do homem, não é Deus que foge do homem. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, é o nosso pecado que nos separa de Deus. Não é Deus que se omite. A punição que a gente vai receber de Deus por estarmos pecando e não se arrepender é a separação. Tem muitas pessoas que elas estão caminhando debaixo de rebeldia, desobediência, e elas estão achando que está tudo bem. Mas Deus abandonou elas, entregou elas a seus desejos, suas paixões. E olha, a pior coisa para nós é vivermos a eternidade afastado de Deus. Por isso que o Evangelho genuíno, ele nos convida a se arrepender. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Agora, por que o Senhor fala isso? Porque Ele te ama e Ele quer te ver bem. Ele quer que você receba a sua nova natureza. Por isso Ele diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é você nascer de novo. Existe graça da parte de Deus que está reservada para nós, mas tem que haver um arrependimento. Graça significa um favor não merecido. Eu não mereço saúde, mas Ele me dá. Eu não mereço a vida eterna, mas Ele me dá. Eu não mereço seu amor, mas Ele me dá. Eu não mereço suas bênçãos, mas Ele me dá. Isso é graça, é um favor não merecido. Mas para nós termos acesso à graça de Deus, a gente precisa se arrepender. Aqui se resume a doutrina do arrependimento. Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de ações, atitudes e de mentalidade. Aqui, na Palavra de Deus, nos Evangelhos e também nas Epístolas Paulinas, a gente vai ver sempre esse convite que condiciona arrependimento, obras mortas e salvação. Se você quer ter acesso à salvação, você precisa ter arrependimento, se arrepender das obras mortas. Começa a orar, começa a pedir para que o Espírito Santo te livre e te guarde de toda desobediência, das decisões errôneas, das ignorâncias, que às vezes você caminhou debaixo de muita desobediência, mas é chegado o tempo do arrependimento.
Às vezes as pessoas dizem, mas Jesus está demorando. Ele não demora. Ele virá no tempo certo, na hora certa e no tempo oportuno. Mas é necessário que Ele nos encontre com o coração arrependido. E todos nós, sem exceção, devemos nos achegar ao Senhor com o coração arrependido. A gente precisa pregar o Evangelho, levar as pessoas, os entes queridos, nossos familiares, a se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e das suas ignorâncias. E a minha oração neste dia, neste momento, é para que o Senhor encontre arrependimento em nosso coração. Que tal você orar comigo? Senhor, eu quero abençoar essa pessoa que está nos ouvindo neste momento. Joga luz, joga entendimento, joga graça, sabedoria, discernimento de obras mortas, que essa pessoa possa abandonar a prática do pecado, abandonar as obras mortas, abandonar aquilo que te separa dessas pessoas, Senhor. Pai, tenha misericórdia, abra os nossos ouvidos espirituais, abra a nossa mente, Senhor Deus, nosso discernimento, tira toda a cegueira espiritual, toda a dureza de coração e joga luz, e que tenhamos sempre, de contínuo, um coração arrependido. É o que nós te pedimos neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele possa ver frutos de arrependimento em mim e sobre a sua vida.